Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, a gente vai explorar juntos uns materiais bem interessantes sobre a exegese católica do Evangelho de Mateus. Olá. Sim, Mateus é fascinante, muitas vezes visto como essa ponte, né, entre o Antigo e o Novo Testamento. Exato. E a nossa missão aqui é entender por que ele é chamado de catequese narrativa. Quer dizer, o que isso significa na prática, qual a mensagem principal dele sobre Jesus e o reino. Porque, assim, evangelho já significa boas novas, certo? Mas parece que Mateus faz mais do que só contar. Ele organiza tudo de um jeito muito didático. É isso mesmo, quase um manual de formação. Por isso catequese narrativa, né? Não é só contar uma história. É usar a história para ensinar, para formar mesmo. Ah, interessante. Então tem um propósito bem pastoral, voltado para a comunidade e eclesial, para a igreja. Sem dúvida. Tanto que ele é conhecido também como o Evangelho Eclesial. E isso faz todo sentido quando a gente pensa para quem ele foi escrito, né? Em verdade. Quem era esse público original? Olha, provavelmente eram comunidades de judeus que tinham aceitado Jesus. Talvez ali na região de Antioquia. Pensa no contexto. Depois da queda do Templo de Jerusalém, ali por 70, 80, 90 depois de Cristo, um período bem turbulento, imagino. Muito. Eles estavam lidando com a pressão do Império Romano de um lado, do outro o rompimento muitas vezes doloroso com o judaísmo oficial, o rabínico, que estava se reorganizando, e ainda os desafios internos, né? Tipo... a fé que podia esfriar, dúvidas, necessidade de orientação para as lideranças. Então o Evangelho de Mateus entra aí quase como um guia prático, sabe? Um manual de sobrevivência e identidade para a comunidade. Nossa, essa ideia de manual de sobrevivência dá um peso diferente, né? Muito prático. E falando em pilares desse manual, um tema central é o reino dos céus. Aparece toda hora. Mais de 30 vezes. Por que essa expressão específica? Reino dos céus, não reino de Deus, como a gente vê mais em Lucas, por exemplo. Boa pergunta. Isso é uma pista forte da origem judaica do público. Era um costume judaico muito arraigado usar uma perífrase, um jeito respeitoso de evitar pronunciar o nome sagrado de Deus. Então, céus entra no lugar de Deus. Ah, por reverência. Entendi. Exato. Mas não é só um detalhe linguístico. Mateus apresenta esse reino como algo que já começou com Jesus, está presente na ação dele, mas ainda não está completo. Ainda caminha para a plenitude. Tipo um já e ainda não. Perfeito. E o ponto-chave é, para participar desse reino, não basta seguir a lei por fora. Precisa de uma justiça do reino. Uma justiça que vem de dentro, uma transformação do coração que vai muito além do que os fariseus ensinavam, por exemplo. É uma justiça superior. Sei. E essa conexão com a tradição judaica, mas ao mesmo tempo essa superação, me leva a outro ponto forte de Mateus. Como ele liga Jesus às Escrituras, ao Antigo Testamento. Aquela frase que repete, né? Para que se cumprisse. Ah, sim. Essa é a assinatura teológica de Mateus, pode-se dizer. Ele está o tempo todo mostrando para a comunidade, olha, isso que está acontecendo com Jesus não é do nada. Já está previsto, ele é o cumprimento das promessas de Deus. E ele cita exemplos diretos, né? Vários. O nascimento virginal, lá de Isaías. Mateus conecta com o nascimento de Jesus. O local do nascimento, Belém, que Miqueias profetizou. Mateus mostra, tá aqui, aconteceu. Para aquela comunidade de judeus cristãos, provar que Jesus cumpria as Escrituras era fundamental para validar a fé deles. Faz todo sentido. E essa validação não fica só nas citações, né? Tem a figura de Jesus como o novo Moisés. Como isso funciona? Isso, a tipologia é fortíssima em Mateus. Pensa no Sermão na Montanha. Jesus sobe o monte para ensinar, para dar a nova lei, as bem-aventuranças. Ah, claro, como Moisés no Sinai recebendo a lei antiga. Exatamente, a imagem é poderosa. E na Transfiguração é mais explícito ainda. Está lá Jesus, com Moisés, que representa a lei, e Elias, os profetas. Mas aí vem a voz do Pai e diz o quê? Escutem o que ele diz. Ou seja, a autoridade final agora é Jesus. Ele cumpre e eleva tudo. Ele cumpre, aperfeiçoa e supera. A revelação definitiva está nele.
Para quem vinha da tradição mosaica, isso era uau, era muito forte. Entendi. E falando em comunidade, em estrutura, Mateus tem aquela particularidade de ser o único evangelho que usa a palavra grega, eclésia, igreja? Sim, e isso não é à toa. Lembra do evangelho eclesial? Claro. Então, ao usar eclésia, especialmente naquela passagem famosa de Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus está mostrando que Jesus não veio só pregar uma mensagem individual, ele veio fundar uma comunidade, organizada, com uma base, uma autoridade ali representada por Pedro. Isso devia ser super importante para uma comunidade que estava buscando se firmar, talvez com divisões internas. Com certeza. Era um fator de unidade, de identidade, de força, saber que a igreja era um projeto do próprio Jesus. Então, para a gente ir amarrando, o que essa análise toda nos mostra é que Mateus é, de fato, uma obra muito bem pensada. Uma catequese que usa a história de Jesus para quê? Para ensinar, para fortalecer, para dar uma identidade para aquela comunidade específica. Exato. Ele mostra Jesus como o Messias prometido, que cumpre as Escrituras, que traz a lei do reino, essa lei do coração, e que funda a igreja para ser o lugar onde se vive essa nova realidade. É isso. Perfeitamente resumido, é um evangelho profundamente pastoral, voltado para o cuidado da comunidade. Ele não só informa, ele forma. E essa formação, olha, continua super relevante. Como assim? Bom, o chamado a essa conversão profunda, a viver essa justiça do reino na prática, com misericórdia, com perdão, buscando a vontade de Deus, e fazer isso dentro da comunidade de fé, enfrentando os perrengues de cada tempo. Isso continua sendo o coração da mensagem de Mateus para a gente hoje, né? Excelente ponto. Então fica aqui uma reflexão final para o pessoal que está nos ouvindo. Se a gente começa a ler Mateus com essa lente, entendendo ele como esse manual de fé e de identidade, feito para uma comunidade em crise, como será que essa perspectiva pode mudar a nossa leitura hoje? Como a gente pode usar essa lógica do manual para encarar os nossos próprios desafios, tanto os da comunidade quanto os nossos, pessoais? Fica a provocação.